Olá, queridos amigos e amados irmãos, colegas. Agradeço a Deus por mais esse momento da nossa ECAD, da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Saúdo todos os amigos, todos os irmãos em Cristo, todos aqueles que assistem a ECAD frequentemente. Saúdo vocês com a paz de Jesus. É um prazer estar de volta com vocês. Vamos iniciar uma série nova de estudos e eu espero que o Espírito Santo fale o coração de cada um de vocês, abençoe cada um de vocês, tá bom? A ECAD, a Escola de Capacitação Discípulo, sempre foi muito abençoada e sempre tivemos nossas aulas presenciais, mas por conta, todos sabem desse problema da pandemia, do coronavírus, estamos tendo as aulas via Facebook da igreja e pelo YouTube da igreja, da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Eu espero que esse estudo alcance o coração de cada um de vocês, que possamos alcançar o que Deus quer de nós. Teremos aqui 12 estudos. Vamos fazer um estudo sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que eu acho muito difícil algum ser humano hoje em dia, nunca ter orado a oração do Pai Nosso, ou rezado, ou citado a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é mundialmente conhecida. Mas eu quero trazer vocês por um outro prisma, entender qual foi o propósito de Jesus de nos mostrar, nos ensinar, nos dar esse caminho que é a oração do Pai Nosso, tá bom? Então vamos iniciar hoje, deixa eu só explicar, vocês serão 12 aulas, 12 etapas, 12 séries. Hoje é a primeira, serão 12 domingos, que nós vamos aprender sobre a oração do Pai Nosso. A primeira série de hoje, a primeira aula que nós teremos hoje, na verdade, vamos chamar de estudo 1, Senhor, ensina-nos a orar, que está lá, na verdade, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós já vamos falar sobre ele já, versículo 1, vamos falar do versículo 1 ao versículo 4, que é uma das passagens da oração do Pai Nosso. Tá bom? Mas antes disso, quero orar com você. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus querido e amado, obrigado por esse momento de mais uma ECAD, mais uma aula que nós vamos ter juntos aqui. Peço que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos ensine, nos molde. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, peço a vocês que deixem sempre a Bíblia de vocês aberta lá no Evangelho de Lucas, tá? Num primeiro momento. Nesse primeiro momento, vamos dar uma passada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e depois nós vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 6, mas inicialmente o estudo de hoje é Jesus ensina-nos a orar. Amados e queridos, a oração do Pai Nosso, descrito em Lucas, é um pedido. Um dos seus discípulos faz um pedido a Jesus. Jesus, ensina-nos a orar. O interessante disso é que antes desse discípulo, que não é relatado em Lucas, isso é interessante, nós vamos ver um pouquinho para frente isso, Lucas não cita quem é esse pedinte, esse discípulo que pediu essa oração. Tem uma coisa interessante, Jesus estava voltando de uma oração e esse discípulo, nota, ele observa que Jesus está sempre orando. Jesus, mesmo com a vida corrida dele, Jesus tinha uma vida corrida, fazendo milagres, atendendo as pessoas, caminhando em direção aos lugares. Jesus tinha uma vida corrida, mas a vida corrida de Jesus não impedia ele de separar tempo para orar. E um dos discípulos, pelo menos naquele momento, percebeu isso. Notou que Jesus sempre orava. E ele faz um pedido lá em Lucas, capítulo 11. Esse discípulo faz um pedido. Jesus ensina-nos a orar assim como João Batista ensinava os discípulos dele. Olha que interessante. A gente já começa aprendendo com relação ao Pai Nosso o seguinte: observe Jesus. Nós, como crentes em Cristo, ou você que ainda não é crente, eu quero te fazer um desafio. Observe Jesus. Olha esse discípulo. Esse discípulo, ele observava que Jesus estava sempre orando. Jesus era um mestre da oração, Jesus, na verdade, ele era um especialista em oração. Ele orava, e isso foi observado por alguém.
Esse alguém não teve medo e a vergonha de, além de observar, pedir. Amigos, amados, meus irmãos, observe Jesus. Copie Jesus. Observe o que Jesus faça. E peça orientação a esse Jesus. Esse discípulo, ele foi lá e perguntou: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus prontamente, né, no Evangelho de Lucas ensina, né? Lá em Evangelho de Lucas, nós vemos ali que Lucas relata isso. Um adendo com relação a Lucas, né? Quem foi Lucas, né? Lucas é citado lá como médico em Colossenses, a carta do apóstolo Paulo de Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Paulo cita Lucas ali como um doutor, como um médico, né? Cita até como o médico querido, nosso médico querido, cita lá, ou o querido médico. Ele cita Lucas como um médico, né? E Lucas, nós podemos também dizer que Lucas foi assim, o primeiro grande, né, historiador, o primeiro cara que investigou a vida de Jesus e a vida da igreja, né, lá de Atos, né? Lucas não conheceu Jesus, ele não conviveu com Jesus, então ele teve que fazer uma pesquisa apurada, ele foi a fundo. Então, o que a gente aprende aí com essa pesquisa e essa averiguação que Lucas fez, né, com relação ao evangelho dele? Que provavelmente tudo leva a crer que quem pediu a Jesus para que ensinasse a orar não foi um dos 12. Porque Lucas aí não cita quem é, não cita porque foi Paulo, ou que foi João, ou que foi Tiago, ou que foi Barnabé, ou que foi Tomé. Não, ele não cita quem é. Ele cita que foi um dos discípulos. Dá a entender que pode ser um daqueles 70. Um daqueles discípulos que, além dos 12 apóstolos, tinham 70 discípulos que caminhavam com Jesus. Né? Então dá a entender isso. Isso é só para a gente ter uma noção da pesquisa que Lucas citou. É interessante também que a oração do Pai Nosso é 2 vezes citada nos evangelhos. Né? A oração do Pai Nosso é citada tanto em Lucas, nós estamos vendo aqui o pedido, né, onde tem o pedido, como também em Mateus. E vamos aprender no decorrer aqui das nossas aulas, no decorrer de hoje, né, nós já vamos aprender hoje mesmo, que na verdade Lucas teve um pedido e Jesus ensina. Lá em Mateus capítulo 6 não foi isso. Não foi um pedido. Nós vamos aprender que em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso está inserida numa continuação do Sermão do Monte. Jesus está repreendendo a forma como os fariseus oravam lá, né, que eles gostavam de orar em pé nas sinagogas, ou então ficavam com vãs repetições. Jesus vai repreender e ensina aqueles que estavam seguindo ele como orar. Mas não foi um pedido, diferente de Lucas, que é um pedido. Então podemos dizer que Jesus mostrou 2 vezes. Mostrou 2 vezes para os discípulos como orar, ensinando o Pai Nosso 2 vezes, né? Então vamos lá, vamos citar aqui, quero iniciar com vocês citando o Evangelho de Lucas. Abre aí, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do 1 ao 4. Essa oração do Pai Nosso é mais curta que de Mateus. Isso eu já achei também interessante, né? Vamos comigo. Lucas 11, do 1 ao 4. Diz assim: Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um de seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. Então, e não deixes que sejamos tentados. Queridos e amados, aí a oração de Lucas, a oração relatada por Lucas, que Jesus ensina, nós aprendemos aí que foi um pedido, como eu citei já à frente, um pedido de um discípulo. E Jesus aí relata o ensino. Como eu citei lá no início, né, agora há pouco, a oração do Pai Nosso é citado 2 vezes. A oração do Pai Nosso, lá em Mateus, também é citado, né? Jesus ensina também lá em Mateus capítulo 6,
Peço a vocês que já deixam... Abram agora lá a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, né? Capítulo 6, a partir do verso 5. Nós vamos ler o verso 5 até o final da oração do Pai Nosso, que é o verso 13. No Evangelho de Mateus, né? Não é um pedido, né? Em Mateus não menciona nada de pedido. O que menciona no Evangelho de Mateus é que Jesus está no meio do Sermão da Montanha e Jesus está ali repreendendo e também questionando o método de oração dos fariseus, e Jesus ali vai, após esse questionamento, ensina. E o interessante também no Evangelho de Mateus, que Jesus, quando acaba de ensinar a oração do Pai Nosso, no versículo 14, ele faz uma coisa interessante, ele ensina algo maravilhoso sobre perdão. Perdão é algo divino, é algo que limpa, é algo que nos deixa transformados, tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. E no final aí da oração do Pai Nosso, Jesus no versículo 14 vai ensinar que perdão é algo maravilhoso. Abra o que diz no versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz. De Mateus, Mateus 6, 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Deus ali, Jesus, está ensinando que é uma relação de perdão. Deus só vai te perdoar, só vai me perdoar se eu perdoar aquele que me ofendeu. Isso é o final da oração do Pai Nosso. Olha que interessante. Lá em Lucas não tem essa citação. Jesus acaba a oração do Pai Nosso, não cita isso. Jesus já vai ensinar sobre outras coisas lá, né? Já aqui em Mateus, Jesus ensina sobre perdão e dá continuidade ao Sermão da Montanha. Vai falar sobre jejum, vai falar sobre outras coisas. Vai ensinar sobre jejum, vai ensinar sobre riquezas do céu. Então, o Evangelho de Lucas relata um ensinamento de Jesus, que teve um pedido. Em Mateus é outra coisa. O que nós aprendemos aqui? Jesus ensinou 2 vezes a oração do Pai Nosso para os discípulos. E para os apóstolos discípulos, né? Para todos aqueles que o acompanhavam. E nos ensinou. Deixou para nós aí 2 ensinos, né? Sobre a oração do Pai Nosso. E tem algumas coisas que se diferem, né? A oração do Pai Nosso de Lucas, algo se difere com a oração do Pai Nosso de Mateus. Quais são essas? Mateus é maior, é mais longa. Lá em Mateus, a oração do Pai Nosso é mais longo. Podemos dizer que é mais completo, né? Alguns historiadores dizem que é muito parecida a oração do Pai Nosso, alguns teólogos, né? A oração do Pai Nosso, que Jesus ensina para os discípulos em Mateus capítulo 6, é muito parecido com a oração do rei Davi, que o rei Davi faz lá em 1º livro de Crônicas 29:11. Depois tu dá uma lida lá. É muito parecido, a partir do verso 11, tá? 29:11 e em diante. É muito parecido, né? Isso é interessante. Mostra que o Espírito Santo já trabalhava no coração do rei Davi, né? E Jesus nos ensina. Jesus é tremendo. A oração do Pai Nosso é algo maravilhoso, porque a oração do Pai Nosso nos deixa mais conectados com Deus, né? Então vamos lá. O que tem na versão de Mateus e não tem em Lucas? Bom, tem algumas palavras, alguns textos que não tem lá em Lucas. Por exemplo, tem 3 frases que não é mencionada em Lucas. Por exemplo, que estás no céu, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas livra-nos do mal, né? Isso indica claramente que os 2 relatos se referem a 2 ocasiões diferentes. Porque como uma tem uns relatos mais completos, a outra não é nem tanto, e a forma como foi citado, e também a continuidade, e também o antes do Pai Nosso de ambos, mostra que, na verdade, foram 2 ocasiões diferentes, separadas, né? Teve propósito diferente, né? Lucas teve um pedido, Mateus não tem pedido, ninguém pediu ali a Jesus. Jesus que ensina
como exemplo, usando o exemplo lá dos fariseus, né? E onde está isso, Jefferson Mateus? Cito toda hora, né? Mas vamos lá. Mateus 6. Abram comigo Mateus 6. Vamos ler a partir do verso 5. Tá? Olha o que diz. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Antes de citar o Pai Nosso, nesse texto, né, Jesus está ensinando ali como não fazer. Não façam como esses fariseus, como esses homens. Não façam como eles. Quando vocês orarem, façam assim. Jesus inicia dizendo, vá para o seu quarto, fecha a porta. E você, em segredo, vai orar para o teu pai, que você não vê, mas ele te vê, ele está em segredo ali com você, você vai poder abrir seu coração. Jesus já mexe com o coração dos seus ouvintes aí, já mexe com o nosso coração. Entrega o coração, seja franco, sincero com Deus. Após isso, né, dele mostrar o que não se deve fazer, ele ensina o Pai Nosso. Ele vai, ó. Portanto, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Olha que interessante. Jesus, depois de mostrar como não fazer, ele ensina como fazer. Eu quero aqui deixar para vocês aqui um relato importante para esse estudo. A oração do Pai Nosso não é um mantra. Não é para ficar repetido. Você não tem que ficar repetindo como um mantra, como enfim. Não, a oração do Pai Nosso é um modelo. Deus é tão tremendo, Jesus é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, tão espetacular, porque ele deixou, por que ele deixou um modelo? Porque Jesus, como Deus, sabe que quando eu e você entramos em oração, nós entramos para uma guerra, para uma batalha, nós vamos para uma luta. Nós vamos, na verdade, guerrear. E a partir do momento que você vai guerrear, você sofre ataques, você sofre lutas. Às vezes a gente vai orar, a gente não se concentra. Às vezes a nossa mente não fica fixada no propósito da oração, em Deus. E Jesus, sabendo disso, ensina. Olha, aí dá um modelo. Se você passar a seguir esse modelo, você vai aprender o seguinte: você se concentra. Você aprende como Jesus ensinou, você se concentra, você fica focado na oração, você fica ali interagido naquele propósito de eu estar orando a Deus. Então Jesus é tão lindo, Jesus é tão maravilhoso que ele nos deu isso. Ele nos deu esse modelo para que nós possamos ficar sempre focados, firmes nessa guerra que nós entramos. Quando eu e você oramos, nós entramos numa guerra. E essa guerra é vencida quando nós oramos com fervor, com amor, com dedicação. Tá bom? Jesus, na verdade, nos deixou aí, né, a oração do Pai Nosso, além de tudo isso que eu falei, Jesus nos deixou como modelo, como eu já falei, mas com o propósito de nos dar um caminho. Jesus, ele nos ama tanto, ele te ama tanto, ele me ama tanto, que ele se interessa que venhamos a orar com qualidade. Ele quer que nós venhamos a orar com sinceridade, qualidade e com propósitos definidos. Coração. Jesus quer que você ore com coração. Queridos e amados,
o principal objetivo da oração do Pai Nosso, o principal objetivo mesmo é nós mostrarmos a dependência que nós devemos ter de Deus. Isso é um problema hoje na sociedade de hoje. A gente quer muito ficar dependente do nosso braço, da nossa força, da nossa inteligência. Mas o propósito da oração do Pai Nosso também é mostrar que devemos ser dependentes de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso é a oração é dividida em duas etapas. A primeira etapa é a parte de adoração. O início da oração do Pai Nosso, ela é dividida, a primeira parte relata a adoração, onde os discípulos ali estão orando, Jesus está ensinando eles a orarem, e no início dessa oração você adorar, você elogiar a Deus, você mostrar para o Senhor o quanto Ele é importante, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é tremendo na sua vida e na vida da terra, na vida da sociedade, é mostrar quem Deus é você engrandecer o nome do Senhor. Jesus já nos ensina que devemos primeiro adorar a Deus, mostrar para o Senhor o quanto Ele é grande, o quanto Ele é importante, o quanto Ele é tremendo. O segundo é a parte da petição, a segunda parte. Nós mostramos ali que nós devemos perdoar, que nós devemos, para receber o perdão do Senhor, devemos perdoar e devemos ser dependentes de Deus com relação ao sustento. O interessante é que Jesus fala que na oração do Pai Nosso, Deus tem que ser o nosso provedor. E a oração do Pai Nosso, se você notar, você prestar atenção, é Jesus nos ensinando que o nosso desejo tem que ser que a vontade de Deus seja repleta em nossa vida. Se você pegar aí, ó, a partir do verso 10 de Mateus, capítulo 6, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Já é uma oração solicitando, pedindo ao Senhor, Pai, seja feita a tua vontade. Como é feito no céu, faça aqui na terra. Olha que lindo que Jesus nos ensina. É colocar nossa vida debaixo e diante da vontade do Senhor. A oração do Pai Nosso já nos ensina que devemos ser dependentes do Senhor. Dependentes de Deus. Fala sobre tentação. Nós somos tentados. Jesus nos ensina a orar para pedir a Deus para que nos livre da tentação. Para que fujamos. Então, toda vez que você for orar, peça a Deus para que Deus livre você de toda a tentação, de todo o mal. Fale para Deus quais são as suas tentações. Converse com o Senhor quais são as suas fraquezas. Senhor, eu tenho dificuldade nisso, naquilo. Jesus já nos ensinou nesse modelo que devemos confessar a Deus, abrir o coração para Deus das nossas lutas e dificuldades. A luta da nossa carne, a luta das coisas que esse mundo oferece na nossa carne, Jesus nos ensina a nós conversarmos isso com Deus, não esconder do Senhor, mas confessar. Confesse a Deus, confesse. Use a oração do Pai Nosso como um modelo, como um esboço. Use como um esboço. Use a oração do Pai Nosso como um modelo de vida para você. Ore a Deus. Use essa oração como Pai Nosso. Amados e queridos, essa foi a nossa primeira aula. Nossa primeira aula sobre a oração do Pai Nosso. Teremos 12. Essa foi a primeira, uma aula introdutória, né? Uma aula de introdução. Aprendemos que a oração do Pai Nosso é citada em Lucas e também é citado em Mateus. Ambos em situações diferentes, em momentos diferentes. Já aprendemos isso. Aprendemos aqui também que Jesus tem um propósito com relação à oração do Pai Nosso. Nos aproximarmos de Deus. Sermos dependentes do Senhor. Quero finalizar com vocês aqui o estudo da oração esse primeiro estudo da oração do Pai Nosso. Primeiro, lendo o versículo 14 do capítulo 6 de Mateus. Amados e queridos, vocês estão com dificuldade de perdoar alguém, de liberar perdão para alguém? Perdão é libertador.
Quando você perdoa, você se liberta. Quando você recebe o perdão, você também se liberta. O perdão traz reconciliação. Quando você perdoa alguém, você se reconcilia com esse alguém, se reconcilia com o Pai. Lê comigo. Verso 14, capítulo 6, 14 diz: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Jesus, após ensinar a oração do Pai Nosso, onde cita a oração do Pai Nosso, no verso 12 do capítulo 6 diz: perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos. Olha, é uma relação, a correlação. Pai, perdoa como eu perdoo. Aí Jesus, ao final ali, ele afirma mais contundentemente no verso 14. Perdoa, irmão. Minha irmã, meu amigo, você que está me assistindo, perdoa. Se você tem que perdoar alguém, perdoa. Não guarda, não. Se você tem que pedir perdão para alguém, falhou com alguém, vai lá pedir perdão. Não importa se a outra pessoa vai aceitar. Faça a sua parte. Vai lá, peça perdão. Zere seu cache emocional. Amados, essa foi a nossa primeira aula. Que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente. Espero que você veja essa aula, compartilhe, passe para os amigos. Vá lá no Facebook da nossa igreja também. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. E espero que nas outras 12 aulas o Espírito Santo fale também ao seu coração, tá bom? Um grande abraço e que Jesus te abençoe abundantemente. Um abraço.